Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada de His Dark Materials, o podcast oficial. Fala, meus demons, tudo bem? MM Isidoro, aqui, que saudades que eu tava de vocês, que saudade que eu tava de Lyra Silverton, do Lyra Belacqua, de Dupan, de todo mundo, mas tem uma pessoa que eu tava morrendo de saudades de conversar aqui sobre esse mundo, é dela, Jéssica Correia. Tudo bem, Jéssica? E aí, parças? Cara, que saudade, que vontade de só falar disso. Então a gente vai ter aí uma boas semanas pra falar. E assim como Lyra encontrou seu amigo Will Perry, nós aqui estamos com um novo membro no nosso trio, nosso Will pessoal aqui, o nosso Luiz Corsby, né? Se você já viu a carinha dele. Luiz e Gino. Tudo bem, Luiz? E aí, meus jovens, meus queridos, como é que vocês estão? Tava andando por aqui, por Santos, né? Pela Baixada Santista, minha terra. Vi uma janela assim no ar, uma coisa estranha. Resolvi atravessar, quando vi tava aqui no podcast. Ô, louco. Ah lá! Ô, louco! É isso, nós três aqui estaremos com vocês nessa jornada toda segunda-feira. Acabou o episódio na HBO. Entra aqui pra ouvir a gente, comentar, continuar nesse mundo tão incrível, criado por Philip Pullman, adaptado pelo Jack Thorne, né? Só gente da mais fina estirpe. Então, pra começar aqui, já começando, gente, se vocês estão ouvindo aqui pela primeira vez, não lembra direito, a gente vai fazer um recap, né? A gente vai relembrar a primeira temporada, mas se você não viu ou quer lembrar direito, não se esqueça que a primeira temporada na íntegra está disponível na HBO Go, hein? Então faz igual a gente fez aí essas últimas semanas, assiste tudo lá de novo, porque vai valer a pena, porque essa temporada já começa exatamente parece que no segundo seguinte que acaba a primeira, né? Então, Jéssica, fala aí, o que aconteceu na primeira temporada? Rapidamente. Rapidamente, aí você me complica, né, patrão? Mas, ó, o que aconteceu? Na nossa primeira temporada, a gente conhece Lyra e todo o seu universo da faculdade, né? E também conhecemos seu amiguinho, Roger, que a gente teve aquele final trágico, pois pai de Lyra, Lord Asriel, matou a criancinha para ter forças para ir para outra dimensão, outros mundos. E aí a gente vê, né, o corte para a segunda temporada de Lyra atravessando atrás do pai, mesmo que não seja junto, não é mesmo? Exato. Nessa primeira temporada a gente, né, encontra uma porrada de conceito difícil, né? Que é o magistério, Sim. que são os demons, que são as bruxas, ursos polares com suas armaduras. A gente viaja o mundo inteiro, tem um aeronauta texano, tem tanta coisa, só que o principal é que a gente tá indo rumo à cidade no céu, né? Que é onde Lord Asriel quer levar a gente e a pesquisa toda dele, que logo mais a gente descobre que é a história de uma família, né? Então, a história de Lyra com seus pais, Miss Coulter e Lord Asriel. E como eles dois, cada um do seu lado ali da competição, estão indo pra Cidade do Céu. E a gente começa essa segunda temporada lá, né, em Cittàgazze. Imagino que Cittàgazze. Cittàgazze. Como fala, porque é um nome bem italiano, né? Uma cidade que parece uma vila italiana, né, gente? É isso aí. Eu fiquei fascinado com o cenário de Cittàgazze. É um dos lugares mais importantes ali da trilogia. Nesse segundo livro ele tá super presente, muita ação vai acontecer por ali. A gente já começou vendo os nossos heróis de cara por ali. E eu fiquei meio fascinado quando a cidade apareceu e a gente pôde perceber que era super italiana, né? Tem várias palavras espalhadas em italiano pela cidade. Então eu falei, nossa, que lugar bonito esse que eles fizeram, né? Onde será que eles foram filmar lá na Itália? Fui pesquisar e vejam só vocês, meus caros. Não é na Itália esse lugar. O Joe Collins, que é um produtor executivo da série, visitou mais de 120 cidades diferentes em toda a Europa. Depois que ele viu tudo, ele falou, quer saber? Eu vou fazer a minha própria. Ele fez uma cidade em Cardiff, no País de Gales, fez o cenário por ali. Então, Cittàgazze só existe mesmo no cenário e na cabeça e nos estúdios da equipe de produção de His Dark Materials. Exato. Incrível! Eu imaginei até, né, falando, né, sobre HBO, na hora que eu vi a cidade, eu falei, caramba, é a cara da cidade, né, de Nápoles, da Amiga Genial. Então, eu fiquei, caramba, imagina se eles tivessem usado, mais ou menos, o mesmo cenário, mas bom saber que não foi usado. E o nome até do episódio, né, é o nome da tradução de Cittàgazze do italiano para o
o inglês, né? Ou pro português, que é a cidade das pegas, que é um tipo de passarinho, né? Então... É tipo uma gralha, né? É uma gralha, que também... Nos Estados Unidos, a tradução de magpie pode ser a tradução de tagarela, que é o barulho da gralha também, né? De ficar fazendo muito barulho. É o que a gente fala aqui também, né? Exatamente. A minha mãe fala às vezes que parece uma gralha. Uma gralha. Então a tradução vem daí. Então Cittàgazze é a cidade das gralhas, a cidade dos pássaros é o nome do episódio. Eu fiquei até com a impressão de que o Pan, quando ele vira um pássaro, ele meio que é uma gralha também. Eu também. A hora que ele voa ali, né, tá conversando com ela, que o Will aparece ali, ele dá umas voadinhas nesse episódio. Total, ele parece uma gralha. Até porque ele precisava se misturar ali, né? Porque como o próprio Will não tem Demon, e ali naquela situação só a Lyra tinha, ele precisava passar 100% do tempo despercebido, né? Exato. Então aqui, ó, já algumas coisas que a gente já vê logo no começo aqui, de mistérios e tal, que tá acontecendo aqui. Lyra atravessa o portal, né, no primeiro ali, tá triste que o Roger morreu. Ela resolve seguir o pai dela, ir atrás do pai dela, do Lord Asriel, né, pra esse lugar. E ela chega nessa cidade e não tem ninguém, né, uma cidade vazia. Ela e o Pan tão procurando lá as coisas. E, mano, tipo, parece que todo mundo saiu corrido, né? E aí ela encontra esse moleque, que é um moleque estranho por si só pra ela, que ele não tem um Demon. Só que a gente já conhece o Will na primeira temporada, que é uma variação do livro, não no livro. O Will só aparece no segundo volume, né? Então essa temporada é inspirada no segundo livro, que é a Faca Sutil. E quando o Will aparece aqui, a gente já conhece a história dele, já conhece a mãe dele, né? Que ele cuidava da mãe, que a mãe tinha problemas mentais e que o pai dele é um explorador, assim como o Lord Asriel, né? Então o pai dele mandava cartas e provavelmente ele também está desse outro lado. Então a gente tem um encontro de almas aí, né? Como se eles fossem desenhados, né? Como o universo, ou vamos dizer, é como se fosse uma profecia eles se encontrarem ali, né? É um espelho, né? A gente já viu tanta coisa teve tanta referência visual, né? De espelhamento na série da primeira temporada, justamente pra dar essa ideia dos mundos sobrepostos, né? E a própria existência, a própria vida deles tem muita rima, tem muito espelhamento. Exato, porque bonito, né? É aquela conversa que eles estão tendo, né? Que eles são de mundos diferentes, só que os dois são de Oxford, os pais, os dois, né? Então, tipo, é a Oxford do nosso mundo aqui, que é onde o Will tá, com a Oxford Lyra, que é super, né, tipo, é um mundo fantástico pra nós, né? E aí eles estão num terceiro mundo. Então tem uma porrada de mundos aí e ouso dizer que, assim como o começo da série, a gente deve explorar ainda muitos mais, né? Mas o que eu achei legal aqui nesse lugar é que um dos conceitos que eu acho mais bonito na saga His Dark Materials começa a aterrar a ideia dele, que é o conceito do pó, né? Que é o conceito que a Lyra sabe muito bem, porque ela ficava ouvindo ali o Asriel falar na universidade e tal, e ela tá explicando pro Will. Só que nessa cidade a gente começa a ver os efeitos do que o pó faz. Então no mundo da Lyra, o pó, ele só serve pra fixar o Demon, né? Tipo, o Demon, ele fixa de forma, ele para de transformar em vários animais quando você chega numa certa idade. Aqui nessa cidade, a gente vê que os espectros só conseguem atacar humanos, e é uma cidade que basicamente está dominada por crianças, né? Ela só ataca quem já passou da puberdade, né? Mesmo que na mesma idade em que o Demon fixa, né? E é engraçado até que também trazendo uma comparação com o efeito do pó no mundo da Lyra e o efeito do pó nesse mundo novo de Cittàgazze, é interessante ver que os adultos que são atacados, eles ficam meio com a aparência que lembra muito das crianças que tiveram seus demons cortados lá em Bolvangar. Então é isso. Então quando a Miss Coulter tava lá fazendo seus experimentos na primeira temporada, né, com as crianças e os demons, e da onde vinha o poder do pó, aqui a gente tá vendo a mesma coisa, quando a Lyra e o Will encontram aquele cara tirando água ali. É tipo um zumbi, né, ele... É o que as meninas, a Angélica ali fala. Ele continua vivo, mas ele tá vazio, né? Exatamente isso. Provavelmente ele puxa a alma das pessoas. E o Demon nada mais é do que uma alma, né? Uma versão do lado de fora da alma. Assim como a Lyra fala ali, quando ela tá comendo o omelete do Will e tal. Uma das coisas que eu achei engraçada é como a Angélica, ela quer esconder, né? O irmão dela. Que, querendo ou não, pra gente parece ser zumbi. O que vocês acham que... Por que ela não quis que eles soubessem dele? Belíssima pergunta, hein? Acho que primeiro de tudo ela tá desconfiada que tem uma pessoa estranha ali, né? Quem é você? De onde você veio? A gente tá no meio de um momento esdrúxulo aqui da nossa cidade, em que
os adultos ou fugiram ou morreram, de repente aparece uma pessoa estranha, eu ficaria cabreiro, ficaria pé atrás ali antes de qualquer coisa, né? E o Will, é o que ela falou, né? Ele tem uma aparência de que ele tá quase passando ali a linha de chegada da puberdade. Tá começando a crescer o pelinho do sovaco ali. E sabe como é, em Titagás e pelinho no sovaco, o espectro chega, então... O espectro vem, né? Assim como a gente vê no fim do episódio que essa teoria aí é real. Você tá de bobeira ali, pau, espectro aparece. Mas o que a Angélica também, né? Obviamente, pra quem assistiu Game of Thrones, ela é a atriz Bella Ramsey, que é a Lyanna Mormont, né? Então aquela criança lá, toda violenta, a Lady Mormon lá, era essa menina. Então, obviamente, ela já vem com sangue nos olhos, né? Ela já passou de uma série pro outra ali, já de tipo, mano, não mexe no que é meu, cara. Não mexe que eu vou atacar esse gigante aqui. Conhecida internacionalmente como Mormonzinha Matadora, a MM. É a minha prima, né? E aí a gente... Exatamente. E, caras, a gente tem, eu acho que um momento aqui que eu acho que é muito... que eu acho até bonito, dessa coisa das pessoas estarem crescendo e tal, que é a Lyra receosa, né? De ler o aletiômetro e o que o aletiômetro fez ela ver, né? O que o conhecimento trouxe pra ela, com a morte do Roger, com várias coisas. E aí tem aquela cena que tá a Lyra lendo o aletiômetro, quando, né, o Pan fica dando força pra ela ler ali. E aí o Will também tá lendo uma mensagem que é a mensagem do pai dele. E os dois estão lendo umas mensagens que eles nunca tiveram, umas mensagens quase cifradas, né? Que o Will pega essas cartas escondidas. O que vocês acham disso, desse poder do aletiômetro, desse quase trauma da Lyra? Uma das coisas que eu fiquei pensando foi como a Lyra tá tendo uma relação mais conflituosa com o aletiômetro nesse momento, né? Porque ela fica brava com o aletiômetro porque ele não conta sobre o que ia acontecer com o Roger. Só que a gente sabe que o aletiômetro conta a verdade, não é previsão de futuro. Então, eu acho que tá tendo uma relação dela descobrir essa relação de aletiômetro, eu devo confiar ou eu devo perguntar qual é o uso que eu vou fazer dele. E as cartas que o pai do Will deixou também é uma forma de chegar no objetivo dele, né? Então, ele vai ter que decifrar, exatamente como a Mimi disse, decifrar as mensagens daquelas cartas, porque provavelmente deve ter vindo codificada, porque alguém poderia encontrar. Inclusive, a mãe dele, eu acho que tem alguma relação em ela ter os problemas psicológicos, né, os problemas mentais, com essas cartas e como as pessoas veem ela. Então, eu acho que, em algum momento, acredito que vai aparecer também essa decodificação da mãe do Will, né, com as informações das cartas, enfim, do pai dele. Eu fiquei pensando que uma das coisas que foram super legais de acompanhar a primeira temporada do podcast com vocês foi o tanto que o Philip Pullman usa a jornada do herói, né? Pra construir toda a saga. Vocês que são os maiores especialistas em jornada do herói do Brasil, vocês podem até confirmar comigo. Vocês sentem que a gente vai ter um segundo momento, uma segunda temporada em que a jornada vai ser explorada quase que da mesma forma, com o mesmo guia, só que agora com novos cenários, novas aventuras, novos personagens, e que essa negação da Lyra já de cara, de primeiro momento, é ela rejeitando o chamado mais uma vez? Eu acho que... eu ouso dizer que sim, porque Philip Pullman é um escritor muito do malandro e ele não vai deixar passar, né? Porque pras histórias que ele conta, e o Jack Thorne também, né, que faz a adaptação aqui, eles são histórias muito complexas, então a gente precisa ter algo muito fácil da gente entender. E essa jornada do herói, ainda mais com essas duas pessoas, né, com o Will e com a Lyra, e a gente tem uma profecia nada mais profético do que a jornada do herói, né? Então, tipo, quase toda a jornada tem esse momento que o herói tem que cumprir um papel, tem que cumprir a profecia. Então, nos 3 livros isso é muito claro. Eu acho que nesse livro a gente vai ter essa jornada de mundos diferentes, literalmente se encontrando, né? De como tá acontecendo aqui. E isso também tá acontecendo no mundo da Lyra, né? O mundo que a gente passou ali a primeira temporada. Porque a gente tá vendo que ali as alianças também estão sendo formadas ou desformadas através de quando o impossível aconteceu, né? Então, quando o Lord Asriel abre e mostra pra todo mundo que existe uma cidade no céu, meio que cai por terra toda a ideia do Magisterium, né? Tipo... a gente tem a primeira cena ali dos caras do Magisterium, de todos os líderes do Magisterium conversando, e você vê que o líder, ele tá, tipo, transtornado, que é tipo uma heresia. Então, mesmo sendo um fato concreto, eles estão embaixo da cidade, ele não consegue acreditar, porque a fé dele é tão grande
e tão grande que aquilo não pode ser verdade, né? Ou a vontade dele de continuar dominando, né? Você vê só, o Cardeal Sturrock, quando ele tem esse chilique, né? Que ele joga um copo, uma taça em cima do outro padre, ele não cogita abandonar a estratégia de dominação do magistrado que tá acontecendo há tanto tempo, né? Mesmo diante desse fato. Ele nega isso, ele nega a existência do que tá acontecendo. Depois de negar, ele tenta dar uma cambalhota na informação. Ele fala, não, então o Aziel criou o mundo do zero? E o padre fala, não, o mundo tava lá, o Aziel abriu a porta. E aí ele tem um piti, tem um chilique. Mesmo com a informação que o padre fala, ó, ele fala, as pessoas já estão sabendo disso, né? Tá sendo noticiado, tem foto, a imprensa tá espalhando. Tem fatos. Ele se nega a acreditar nisso, se nega a acreditar nos fatos, ele insiste em continuar mentindo, ele fala que o melhor jeito do magistério tratar o assunto é falar que aquilo é mentira, falar que nada daquilo tá acontecendo. Então eu fiquei impressionado com a capacidade dos roteiristas, né, de criar esse personagem completamente fantástico, né? Quem que na vida real se comportaria dessa forma? Do jeito que o Cardeal Sturrock se comporta. Realmente fascinante, né? A ficção, né? A ficção é algo impressionante, onde abre muita oportunidade. Mas é isso, né? Tipo, claramente o Philip Pullman é muito crítico a religiões organizadas, principalmente ao catolicismo, a gente sabe disso. E aqui ele claramente tá mostrando isso, né? Tipo, a gente tá quase... Eu imagino que seria muito como seriam as conversas durante a Inquisição, sabe? De tipo, pra você desculpar o fato de você colocar pessoas na fogueira ou defender o que você imagina de um nível tão absurdo que o fato concreto, ele tem que ser ignorado, né? Então, pra mim, foi uma cena muito... que eu me vi muito nesse lugar, assim, de como é que eles estavam lá. Mas o que me deixou mais ainda abismado foi a Miss Coulter tá ali de quietinha, pianinho, de boa, né? Tipo, só ouvindo e ela ser a voz da razão, né? Pra esse bando de homem. Então, tipo, ela ser a voz e, tipo, e todo mundo meio obedecer ela, né? Então, ela que aparece a primeira vez ali, vendo as fotos da Lyra, sentindo... né, dando aquele pequeno... parece que ela tá se sentindo mãe ali um pouquinho. Logo depois ela é a Miss Coulter de novo, com aquele macaco cretino ali dela, olhando ali de boa e falando, não, galera, a parada é essa mesmo, bora lá, o nosso plano, a gente não... todo mundo falhou e agora é nós, né? E ela só consegue, mais uma vez, explorando o que pros padres é o tal do pecado, né? Ela, quando explora a sexualidade dela, quando ela fala manso, fala no ouvidinho ali do cardeal, o cardeal se treme todo e não consegue resistir, né? Então, é daí que surge a desculpa deles, né? Entre aspas, de que precisamos cortar o pecado, porque é por conta do pó que a gente não consegue se segurar e sempre ruma ao mal. Tem um jogo aí também de como eles continuam sendo bebezões e jogam a culpa pobre da partícula. Eu acho que desse mundo é uma das minhas cenas preferidas desse episódio. Vou elencar os motivos. Primeiro, vocês sabiam que o Father MacPhail, ele é pai da Daphne King? Olha. O quê? É isso mesmo. Não na série, né? Mas na vida real, ele chama Will King. Olha só. Eu descobri, que loucura, ele é pai da Daphne. Eu achei muito curioso. A Daphne tá arrumando emprego pra família inteira, bicho. Tá garantindo Natalzaço aí pro pessoal. Que chama. Olha só. E o que eu gosto muito dessa cena também, além de, né, descobrir depois assistindo que era o pai da Daphne, é que, por exemplo... Eles usam o exemplo das bruxas, fala sobre como elas acreditam em outro tipo de deus que eles. E aí eles tratam como se o deus das bruxas não valessem nada. Então a gente tem aí, mais uma vez, como a igreja católica, a igreja, né, do magistério, eles não gostam de outras crenças, né? Então é mais uma forma que mostra o Philip Pullman trazendo como a igreja normalmente é muito inóspita, né? E intolerante com outras religiões. Não dá pra saber se outras religiões existem e o quanto elas são suprimidas no mundo da Lyra, mas se tem uma mensagem interessante de ser mandada nessa nova relação, porque é o que passa a acontecer, né? O magistério que controla o mundo inteiro, de repente, vê a sua grande verdade, sua grande base de controle destruída. E aí, que jeito de você usar como metáfora essa destruição melhor do que colocando uma bruxa, uma rainha, né? Uma das rainhas de tribo, uma das rainhas de clã,
matando o líder maior do Magistério. Que é o que a gente viu numa exato. cena sensacional que aconteceu da invasão da Rainha Skadi, destruidora. Exato. Não, Lembrou a Aurora do X-Men chegando voando nas ali. imagens... Nas imagens católicas que o Philip Pullman joga, né? E que a galera que adaptou aqui a série colocou. Você vê que em Titagatse, quando a Lyra entra no café ali, tem uma imagem de um anjo, né? Um anjo, quase um anjo Sim. tradicional aqui nosso. Então, essa crença do Magisterium, mesmo no mundo da Lyra, eles achando que só existe ali, muito provavelmente não. Né? Porque em Titagatse, a gente fazendo essa comparação, né? Eles têm uma imagem do que seria uma imagem católica, né? Uma imagem da igreja. Como é que eles estão achando que só existe num lugar, sendo que no outro... A gente já viu que não é bem assim, né? Então, tipo, se eles atravessarem ali, eles vão ver que a crença deles é muito maior. Você tava falando em anjo, e aí eu pensei no seguinte, a gente viu uma foto de anjo lá dentro do café. O próprio café, a hora que a Lyra entra pela primeira vez, a câmera, ela tem uma descida, né, numa panzinha, que o próprio nome do café ou é Angel, ou é Ângelo, ou é Angelicate, ou alguma coisa do gênero, se fosse Moema, você provavelmente chamaria assim. a Mormonzinha, ela chama Angélica, His Dark Materials, e a gente tem a tal da Torre dos Anjos. Sim. Que é citada por um dos padres, né? Pelo padre que leu a Letiômetro. Ele fala isso pro Lorde Boreal. E o Lorde Boreal diz que conhece a Torre dos Anjos. Muito anjo aí, né, bicho? Muito anjo, né? Acho que a missão ali do Lord Asriel e tal, junto com o Magistério, não é à toa. Eu vou chutar aqui, que não é à toa que a gente tá vindo tanto anjo aí no começo dessa segunda temporada, hein? E aí aqui a gente vem com as bruxas e nosso querido Lee Scoresby, né? Então o Lee, você vê que ele tá claramente abalado, né, gente? O menino ali, o nosso Luiz e Gino do Mundo Fantástico, ele tá abalado ali no seu balão com sua Demon Master, de ter perdido a Lyra, da sua missão da profecia não ter se... Ele ter falhado, né? Tanto como a Miss Coulter falhou, ele também acho que falhou em proteger a menina. E quando ele encontra a nossa querida Serafina Pekkala, a rainha das bruxas ali, ele tá abalado e ele quer achar uma arma pra ajudar a Lyra, né? Que o tal do Stanislaus Grumman tem. O que vocês acham aí dessa junção de Lee Scoresby com as bruxas e as bruxas falando que vão ter que escolher um lado na batalha que é por vir? Ou o papel delas, né? Vamos começar com a tensão sexual de Lee com Pekkala? Aliás, furando o olho do Father Coran. Furando demais. Furando. Talarico. Logo você. Não, mas é que quem tá vivo, cara, não tem desculpa. Não tem desculpa. Se é um aeronauta de bobeira, é muito tempo no ar rarefeito ali, dá umas saudades, né? Amor livre, gente, que isso, não precisa também. Isso, Foram quantos anos? A cultura das bruxas é uma cultura de amor, não de posse, né, mas de sentimento. Então, tá liberado pegar aeronauta. Olha, eu gosto muito do momento em que o Lee, né, se envolve nessa luta, porque assim, a gente tem o grupo de bruxas que sempre esteve do lado certo, né, vamos dizer assim, da história, e também tem as bruxas que vão contra a profecia, né, ajuda de certa forma o magistério. Então, assim, eles estão desenhando lados, claramente Lee e Pekkala estão do lado de Lyra, né, de continuar a profecia, mas a gente vê que também tem um certo desconforto naquela situação ali de todas as bruxas juntas, né? Desconforto do Lee e desconforto delas, né? Tem desconforto de todos os lados, assim. Ele talvez até por respeito, né, do que seria diferente, por exemplo, se alguém do magistério estivesse por ali. Sim. O Lee, ele sabe que ele tá no meio de um lugar com pessoas não, bruxas, no caso, muito importantes, muito poderosas, muito antigas. Ele entende o tamanho dele ali, né? Até nas conversas finais da temporada anterior, ele fala, né? Eu sou só mercenário, o que você tá achando que eu vou proteger ela, né? Que eu vou fazer acontecer? Não sou esse rocambole todo. E a Serafina Pekkala confia muito nele. Mas as próprias bruxas estão super desconfortáveis por ele estar ali. E pelo mesmo motivo do outro lado, né? O que esse camaradinha tá fazendo aqui? Sim. Esse baloeiro safado, cantor aí, vai começar a cantar e fazer um sobre musical a com a gente. democracia.
Pois é. O que ele tá fazendo aqui? Mas é isso. O lado da Serafina entende que pra proteger a Lyra, pra fazer a profecia acontecer, que elas conhecem há tanto tempo, todos os esforços têm que ser unidos, todos têm que ser considerados. E a união faz a força. É até a discussão que os demons da Serafina e da Ruta Skadi, né, a outra rainha das bruxas que aparece ali, é meio isso que eles estão falando, né? Que eles estão falando entre eles ali, as duas aves, os dois corvos. Imaginam? Não sou um... Gente, um bom eu adoro. É ornitólogo, sim. Eu adoro a conversa dos corvos, porque pra mim é assim, ai, você vai fazer aquilo, né? E aí, sabe? Eu gostei muito desse papo e eu pensei muito depois de assistir o papo dos pássaros, dos demons pássaros, das bruxas. Eu lembrei bastante que, assim, eu quando assisti a temporada pela primeira vez, eu acho que o trabalho da equipe de CG que fez os demons, Explique os o que é animais, CG pra quem não sabe, por favor. CG computação gráfica. Obrigado. Foi tão bom, ficou meio imperceptível. E eu não dei o valor necessário, o valor devido. E agora, entre as temporadas, a HBO lançou um dos vídeos de bastidores que foram lançados, foram justamente sobre o trabalho na primeira temporada com os marionetes, né? E as bases para que o trabalho de computação gráfica fosse feito. E aí eu pensei muito nisso durante essa cena do papo entre os demons pássaros, porque, assim, eles têm todos os tiques de pássaro, né? Eles estão com a cabecinha de lá pra cá. O olhar deles é muito interessante. É um olho muito de pássaro mesmo, né? Sim. Os demons, eles não têm um olhar humanizado só porque eles são demons. Não, eles têm olhinho de bicho mesmo, né? Sim. É muito bonito, achei muito legal. E o trabalho de dublagem, os dois dubladores, eles estão claramente acompanhando, né? Ou eles estão acompanhando, ou depois a computação gráfica acompanha o jeito que eles dublaram com as pausas, como se fosse o canto ou o gorgolejar, sei lá qual é a palavra, dos pássaros. Exato. Achei legal demais. Então, pra quem não viu o que o Higino tá falando, procura aí no seu player de vídeo favorito na internet. Tem... E se não me engano, se você tiver o HBO Extras também, assistir a primeira temporada na HBO Go, você vai ver como foram feitos os Demons. E os Demons, os atores, eles atuavam, ou eles atuam, né? Porque estamos vendo a segunda temporada, com pessoas fazendo... É como se fossem bonecos mesmo desses demons. Marionetes, então, né? Marionetes, o famoso... Eles eram titeiros, né? Os famosos títeres. E aí a gente vai desse conclave, assim, né? Tipo, todas as histórias acontecendo ao mesmo tempo. A gente acaba com esse ataque das bruxas, né? Principalmente a Ruta Skadi vai lá pro barco do Magisterium. Porque a nossa querida, odiosa Miss Coulter tá torturando uma bruxa. E ela descobre, é logo ali que ela descobre sobre a profecia, que a gente já sabe, e principalmente que é a menina da profecia, a menina que vai acabar com Deus, né, ou fazer o que ela tem que fazer, é Lyra Belacqua, ou Lyra, língua de prata, Silvertongue, vulgo a própria filha. E aí a bruxa já chegando, né? Eu juro que eu achei que ela ia salvar ali a companheira, mas a única coisa que ela fez foi acabar com o sofrimento dela. E mandou ela pro lado de lá, né? Talvez outra dimensão. Não saberemos. Teve um negócio bonito aí que eu achei simbólico. Uma grande parte do peso do cristianismo, né? E do catolicismo, especialmente, é uma relação não tão boa com a morte, né? Sim. A não aceitação da morte e um peso que a morte tem de você ter ou a danação eterna ou a salvação eterna, né? Não tem... É o ponto sem retorno, né? Não se lida muito bem com a morte. Eu achei interessante que as bruxas, com a crença delas, com a religião delas, com a filosofia delas, o que quer que seja, o momento em que a Rainha Skadi, ela mata a outra bruxa é porque a outra bruxa aceita a morte, né? Ela fala ali as palavras de aceitação da morte, talvez de invocação da deusa da morte, ou do universo da morte, eu não sei muito bem. Mas quando ela faz essa invocação, parece que a Skadi ganha um poder e chega mais rápido, e chega de fato ali, faz o que precisa ser feito, mata ela, mas não mata, não assassina ela. Ela meio que aceita o chamado e ela faz um papel, né, que tá além dela, né? Ela é só meio que um instrumento daquela ação, daquela divindade. Achei muito bonito isso, e como que mesmo elas estando, provavelmente, essas duas bruxas estando em lugares diferentes ali,
filosoficamente não, mas assim, de posição, não dá pra saber muito bem se elas estavam na mesma posição em relação ao magistério ou não, mas a Skadi, ela aparece com muito carinho, com muito afeto, né? Na hora de entregar a morte pra ela. Sim. Achei legal isso, que é uma coisa que lembra uma série de outras religiões que a gente conhece, né? Exato, e a gente tem essa coisa que os próprios caras do Magisterium estão falando, né? Que as bruxas, ou a Miss Coulter ali, não lembro muito bem, mas falando que as bruxas já conhecem outras dimensões, elas já sabem que existem outros mundos, então talvez essa mulher só foi pra um outro mundo, já é um rolê que as bruxas fazem entre elas, né? E aí aquela ideia da Inquisição fica muito forte, né? Da Miss Coulter tá tirando aquele pedaço do que faz a bruxa, né? Que é o que todo mundo recebe, que a própria Serafina dá pro Lee Scoresby, que a Lyra pega. E você vê como dói nela, né? Tirar pra dar pro Lee Scoresby. Exato. Eu achei legal essa cena do entender que o galho do pinheiro tá dentro delas, né? Sim. Que aquele contorno que eu achava que eram tatuagens são meio que as raízes da árvore, né? Exato, Sim. não, é bonito demais essa conexão delas com os elementos e tal, e como elas se mexem mesmo, né? A própria Skadi voando no meio da chuva, que é bonito demais ali e tal. Mas aí a gente vem pra morte, né? O nosso cardeal foi Empacotou. assassinado ali, foi falecido pela Skadi, então todo o fuzuê que ele fez no começo do episódio, ele não vai ter mais que se preocupar com isso, mas a Miss Coulter está falando com o pai de Daphne King ali pra meio que combinar o jogo, né? Eles estão ali no rolê do cara. É meio que controlar a informação pra reforçar a fé, que é muito da história do Vaticano em si, né? De tipo, vamos a gente escrever as histórias, vamos a gente ter as bibliotecas, vamos a gente só, os nossos padres e freiras e tal, saber ler e escrever, porque quem controla a informação controla o poder. E é meio que eles estão combinando ali, né? Sim, total. E uma coisa que eu acho que Miss Coulter foi extremamente inteligente foi falar com o Father MacPhail pra ele tomar as rédeas, né, dali em diante, fazer uma aliança com ele, ela usando novamente o pecado, né, pra convencê-lo e também pra falar, então, se eu matar, o pecado fica comigo, fica tranquilo. Eu achei muito curiosa essa relação de você colocar a culpa no outro e você se abster, mesmo você sabendo, mesmo você concordando, sabe? Eu acho que é uma forma também de você ver que ela tá usando ele, porque se fosse ela como mulher na frente da igreja, nunca daria certo. Então ela tá usando ele também como uma marionete agora, né? A partir dali dá pra ver que ela vai mexer ali os pauzinhos atrás dele pra fazer o que ela quiser. E, gente, é assim, né? Miss Coulter. Só digo isso. Ela tá escalando o tamanho do poder, o tamanho da influência que ela tem sobre o líder maior do magistério. Antes, o que a gente percebeu sempre é que era sempre ela usando a sedução pra que o cardeal Sturrock fizesse o que ela queria, né? Ela falava manso, falava baixinho, com aquela boca especial da Ruth Wilson. Então, o cardeal Sturrock ficava doido e aceitava tudo que ela tava falando. E aquela submissão, né? Agora foi pra um outro lugar que, assim, ela vai pra sempre ter esse segredo de por que o padre MacPhail ascendeu no magistério, né? Por que ele vai ter tomado a liderança. Ela vai saber, na verdade, dele. ela faz essa promessa de que, deixa que o pecado tá comigo, mas ela vai sempre usar isso contra ele agora, acredito, né? E vai continuar manipulando, talvez com ainda mais intensidade, o magistério. Que mulher! Que mulher! Ardilosa e poderosa, não é? É isso aí, Lyra, né? Que duplinha de pais que misturaram seus gametas e seus DNAs pra transformar em Lyra Belacqua, né? Porque, a profecia estava correta. Então, gente, a gente tem uma temporada inteira aqui pra responder, pra descobrir, responder, explorar tantas coisas, né? Como é que existem mais de uma Oxford? Onde é que está o pai de Will? Onde é que está o Sr. John Perry? Quem é Stanislaus Grumman? Isso aí. Onde é que tá o brother que tá falando com o Lee Scoresby? Que arma é essa? Os demons, será que as pessoas do Will têm demons ou não? Porque a gente viu que, né, o Lorde Boreal escondia o dele ali. Onde é que está o Lorde Boreal? Onde é que está o pai Lorde de Lyra, Asriel? né? Lorde Asriel, ele atravessou ali, cadê ele? Anjos! Pois esse safado, tem tanta coisa aí. Atravessou a janela. Cadê ele? Cadê? E a gente começa essa temporada aqui vendo
um ataque, né, de navios, de coisas de guerra, de zeppelins de guerra, de dirigíveis de guerra ali. O que tá acontecendo, né? Então tem É a guerra do petróleo. Acho que é quase isso, né? A guerra do poder. Então a gente tem tanta coisa ali entre Titagatse, Oxford, Svalbard e todos os lugares, em todas essas terras que a gente já está nesse primeiro episódio. Gente, vamos ter coisa para falar aqui. E sempre lembrando, né? Se você perdeu alguma coisa, rever o episódio, depois que você ouvir a gente aqui, falar, nossa, não tinha me tocado nisso, rever lá no HBO Go, quando você quiser, vai estar ali. Então, ó, só lembrando aqui que se você viu alguma coisa aqui, ou ouviu, né, aqui no podcast, que você quer rever, a série vai estar lá no HBO Go, para você ver a hora que você quiser. MM, posso dar uma última dica pra galera? Por favor. Olha, você pode acessar o HBO Go e rever a abertura desse primeiro episódio da segunda temporada e comparar com a abertura dos episódios da primeira temporada. Tem umas pistas interessantes por ali. E se vocês quiserem confabular, quiser falar com a gente, descobrir qual é o nosso Demon de acordo com a nossa cara, eu sou Jéssica Correia, tanto no Instagram quanto no Twitter. Eu sou MM, como chocolate, Isidoro com Z de Zabumba, em qualquer rede social. Em todas as redes sociais que valem a pena, eu sou @LHYGINO. L e Gino. Boa! E se vocês quiserem, deixa também comentários no YouTube, no episódio do podcast, porque a gente sempre tá lá lendo e a gente pode conversar por lá também. Então é uma boa. Exato, a gente sabe que muitos de vocês estão nos ouvindo no YouTube e a gente fica muito feliz quando a gente ouve ou tem teorias da conspiração e tal. Então, gente, a gente se vê aí, a gente se ouve aí semana que vem. Dos nossos Demons pros Demons de vocês. Até lá. Um beijo. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o podcast oficial de His Dark Materials, a série original da HBO. Escrito e apresentado por MM Isidoro, Jéssica Correia e Luiz Gino. Dirigido por MM Isidoro. Produzido por Guilherme Pinheiro e Maiara Isidoro. Editado por Jéssica Correia. É uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.